Boa tarde, colegas advogados e advogados da nossa querida subseção de Praia Grande e região, e também dos colegas que estão nos prestigiando pelas demais cidades do nosso querido estado de São Paulo. Receba aqui os nossos cumprimentos. Gonçalo, você está Gonçalo, mudo. seu som está desativado. Desativou agora. Não sou eu, alguém está me deixando mudo aqui. Pronto, já está. Pronto, já consertado? Então, antes de darmos início à palestra de hoje, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar publicamente o belo trabalho que a nossa Comissão da Mulher Advogada vem desenvolvendo à frente da nossa subseção e da nossa cidade, muito bem conduzida pela nossa querida doutora Jaqueline Coutinho Sastre, uma amiga porreta, sempre disposta aí, 24 horas nas redes sociais, né, Jaque? Defendendo a bandeira da nossa comissão. Sim. E na sua pessoa, quero que transmita todos os nossos cumprimentos a todos as demais integrantes da comissão que também desenvolvem um importante papel ao seu lado. Quero cumprimentar a presidente da Comissão da Cultura e Eventos, doutora Morgana, sempre em parceria com os demais presidentes de comissões, trazendo temas relevantes de interesse da nossa instituição, assim como todos os presidentes de comissões e integrantes de comissões que estão nos prestigiando nessa tarde. Da mesma forma, receba nossos cumprimentos às nossas colaboradoras Adriana e Elaine, que estão nos auxiliando nessa tarde, e a estrela da tarde, a nossa querida doutora Andréia Regina, ela que tem um vasto currículo, que será lido pela doutora Jaqueline, mas é uma colega de instituição, uma amiga de instituição que já passou por quase todos os cargos da nossa querida OAB, já foi ex-presidente da subseção de Ipiranga, já foi conselheira seccional e hoje ocupa de forma honrosa o cargo de diretoria na nossa Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E com esse vasto currículo não poderia falar sobre outra coisa a não ser acerca da importância da participação da mulher advogada nos quadros da nossa querida OAB, né, doutora Andréia Regina? Já antecipando aqui a sua fala, sei que não é segredo para todos que estão nos ouvindo, mas a atual gestão, de todas as gestões da OAB, é a que mais abriu as portas aí para as mulheres advogadas estarem ocupando os cargos de direção e de conselho seccional da nossa querida instituição, e por esse motivo o nosso querido presidente Caio Augusto merece, não só ele, como toda a diretoria da OAB São Paulo e diretoria da Caixa, merece todos a nossa reverência e os nossos cumprimentos. Agora, sem mais delongas, e antes de passar a palavra à nossa estrela da tarde, eu passo a palavra à doutora Jaqueline para fazer a leitura do currículo da nossa palestrante. Mas antes, eu devo advertir a todos que a nossa palestra, como habitualmente, ela está sendo gravada e futuramente será disponibilizada no nosso canal do YouTube e também no nosso site. Portanto, aqueles que não quiserem fazer uso da sua imagem, mantenham os seus respectivos dispositivos com o vídeo bloqueado. É só acionar ali o Stop Vídeo, perfeito? Além disso, todos os participantes deverão inserir o nome completo e o e-mail ali no nosso chat, pois é através dessas informações que a nossa competente Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo expedirá oportunamente os certificados de participação. Portanto, é muito importante a informação desses dados para que os nossos colaboradores possam transmitir para a OAB São Paulo. Perfeito? Agora, sem mais delongas, Jaque, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, e pode mandar bala aí na leitura do currículo, tá? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Meus amigos, boa tarde, meus presidentes queridos, meus amigos, meus parceiros e parceiras, sejam muito bem-vindas. Doutora Andréia, eu vou ler o seu vasto currículo, vamos lá. Advogada e psicóloga,
formada pela Universidade de São Marcos, pós-graduada stricto sensu em Psicologia Social pela Universidade de São Marcos, especialista em Processo Civil pelo IPEC, especialista em Direito de Família pela ESA, OAB, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados, CAASP, pelo triênio 2019-2021, conselheira seccional pelo triênio 2016 a 2018, presidente da Comissão Especial OAB Vai Escola, pelos triênios 2019 e 2021 e 2016 a 2018. Ex-presidente da 100ª subseção da Ipiranga pelo triênio de 2013 a 2015. Professora convidada do curso de pós-graduação em Direito de Família na Universidade Estácio de Sá. Doutora Andréia, a fala é toda sua e eu acho que não existe uma pessoa, assim, pelo menos essa hora não vislumbra alguém mais capacitado para falar dessa temática. A fala é toda sua. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Eu vou, Gonçalo, se você me permitir, vou quebrar o protocolo e vou começar cumprimentando todas as advogadas que estão neste momento nos ouvindo, né? Jaqueline, Morgana, toda a sua secretária-geral, adjunta, a doutora Flávia, a vice-presidente da comissão, a Amanda, minha querida Amanda. Foi um prazer receber o convite de vocês. E, Gonçalo, eu peço que você me perdoe em quebrar o protocolo, mas cumprimentar as mulheres advogadas esse mês, que é um mês tão importante. Elas merecem. Que é um mês, na verdade, de luta, né? Eu amo receber flores, eu adoro ganhar bombons, eu não me importo que abram a porta do carro para mim, muito pelo contrário, e nem que paguem a minha conta, se isso não for uma obrigação, se isso for uma delicadeza, né? Então, acho que eu começo, na verdade, cumprimentando as mulheres, presidente, justamente para dizer o quanto nós, mulheres, somos importantes no sistema OAB, no sistema CAASP, mas quanto nós somos importantes para a evolução da humanidade, né? E o quanto é importante. Essa semana eu adorei uma frasezinha, né, que eu já tinha visto em outro momento, mas que no dia 8 eu ouvi, 50% são mulheres e os outros 50% são filhos de mulheres, né? Então, quer dizer, na verdade, a gente um momento muito importante. Março é um mês para se comemorar mesmo, né? Então, presidente Gonçalo, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. A partir do seu convite, aconteceram muitos outros, o que me honra bastante. A gente está aí ajeitando a agenda. Eu disse para as meninas no começo, quando ainda não estávamos sendo gravadas, que eu gosto muito mais, é claro, de estar participando presencialmente, né? Porque aí a gente pode abraçar, a gente pode conversar, a gente pode bater papo, a gente pode dar risada, pode falar coisas informais, né? E isso é muito mais gostoso. Mas, de qualquer forma, neste momento, respeitando as determinações sanitárias, nós faremos, então, a nossa palestra da participação da mulher no sistema OAB-CAASP, através online, né, e vai ficar gravado, que bom, né, para que outras mulheres possam se inspirar e participar desse sistema. Eu queria começar, então, depois dos agradecimentos, e dizer, Gonçalo, da delicadeza, né, do convite da OAB Praia Grande, e agradecer demais, agradecer, então, as meninas que estão me ajudando hoje. Quero agradecer realmente ao presidente Caio Augusto. Eu acho que hoje nós vivemos um momento, na OAB São Paulo, principalmente, nunca vivido. Como você disse, como a Jaqueline leu, eu realmente tenho um caminho longo de dedicação à entidade, né? Participei, na verdade, de várias questões e de vários cargos
mas também participei já de outras coisas em que não era necessário ter cargo, porque a minha dedicação é a classe, né? Eu acho que quando eu cresço, eu ajudo outros advogados e advogadas a crescerem. Quando eu falo, eu ajudo outros advogados e advogadas a também terem voz, né? E o quanto isto é importante. Então, assim, eu já estive em comissão, enfim, já presidi comissão, já fui retirada abruptamente de comissão por questões políticas, né? Mas, neste momento, quando eu vejo 40% do conselho de mulheres, 50% da CAASP, de cargos da CAASP, compostas por mulheres, 2 mulheres na diretoria da OAB São Paulo, 2 mulheres no Conselho Federal. Eu, na verdade, fico muito, mas muito feliz mesmo em ter feito parte, né, desta onda que invadiu São Paulo em 2018, né, e que disse, chega, agora a gente quer diferente, porque nós pagamos a conta também da OAB, e, portanto, nós precisamos também ter voz, nós precisamos falar, né? E o presidente Caio, se antecipando ao que eu vou falar no decorrer da palestra, ele, na verdade, vem e nos convida. Só que ele fez um convite muito diferente, presidente Gonçalo, presidente Jaqueline, presidente Morgana, de outros momentos em que eu participei da OAB, mesmo quando era presidente de uma subseção. Porque quando ele nos chamou para conversar, ele chamou a gente para sentar na mesa e para ouvir. Sabe, me ficou sempre uma imagem na cabeça. Às vezes a gente é convidada para o baile, mas eles não tiram a gente para dançar. E o presidente Caio fez o contrário. Ele convidou a gente para o baile, botou a gente para dançar e, melhor, ele deixou a gente escolher a música. Então, eu tenho que render todas as minhas homenagens ao presidente Caio Augusto, faço também e rendo as minhas homenagens ao presidente da Vans, presidente da CAASP, meu presidente, que todos os dias nos auxilia. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião e ele sempre faz isso, né? Ele sempre dá a palavra às mulheres, às 5 mulheres que ele tem na diretoria, nos ouve com bastante respeito, nos reverencia e, principalmente, né, a gente vê que não é uma questão como era feito antigamente. Finge aí que está ouvindo essa mulherada, mas não ouve nada, né? Eu posso falar isso para os senhores com tranquilidade, pode estar sendo gravado, e enfim, porque eu sou uma daquelas conselheiras do grupo passado, né, que tinham seus microfones cortados quando pediam a palavra. Eu sou daquele grupo de conselheiras que foram alçadas a questão de conselho, porque, assim, o presidente anterior dormiu, tendo 13 mulheres no seu conselho, e acordou tendo que ter 54. Então, é claro, ele foi buscar essas mulheres que já participavam, de alguma forma, do sistema OAB, e, na verdade, naquele momento, nem se falava em sistema OAB-CASP ainda. Acho que essa é uma criação muito recente, na verdade, né? Feita pelo Conselho Federal e usada por nós aqui na OAB São Paulo. Mas, assim, na CASP, então, não tinha mulher, tinha uma única mulher, na verdade, que veio substituir o marido que havia falecido, que, infelizmente, ela faleceu no final da gestão, e quem eu rendo minhas homenagens foi uma mulher que abriu portas para as outras, e é essas mulheres que abrem portas para outras mulheres a quem eu rendo todas as minhas homenagens. Então, meninas da OAB Praia Grande, abram portas para outras mulheres, porque a nossa história na OAB passa, né? Nós estamos aqui, neste momento, por uma questão circunstancial. Nós fomos eleitas porque a advocacia achou que nós éramos, naquele momento, as representantes ou as pessoas que as representavam, mas os nossos cargos, eles passam, e a instituição é maior do que nós,
né? Então, nós portas para outras mulheres. E aí, eu, antes de entrar nisso, quero só romper alguns mitos, assim, né? Que são tão pesados para as mulheres, né? A gente cresce ouvindo coisas do tipo assim: mulher não é amiga de mulher, mulher puxa o tapete de mulher. Cuidado, ela tá te fazendo isso? Toma cuidado. Ou então, as mulheres, né, quando elas assumem esse papel, ou vestem esse empenho, né, da questão do feminismo, da fala, do lugar de fala, de ser ouvida, é muito comum a gente ser chamada de mulheres raivosas, né? De dizer, imagina, não precisa de mais nada disso, nós já estamos em 2021, para que vocês ficam ainda falando disso, né? Como se nós não ganhássemos ainda 30% a menos, como se nós ainda não tivéssemos mais dificuldade na questão dos empregos, né? Na questão dos salários, ou mesmo na questão dos lugares na OAB. Ou as senhoras acham, os senhores acham que, na verdade, essas cadeiras nos foram dadas. Não, não foram dadas. A gente teve que lutar muito por essas cadeiras. Muito, muito, muito. E aí eu vou demonstrando para vocês, passo a passo, né, como é que foi que a gente foi conquistando estes lugares. Algumas mulheres que eu vejo que estão presentes, eu não consigo ver todos, eu estou com medo de mexer na tela aqui e tirar, porque eu não entendo muito bem disso. Mas, assim, algumas mulheres que estiveram comigo na gestão passada sabem o quanto nós sofremos para abrir espaço para que nós tivéssemos 40% de mulheres no conselho, né? Nós, muitas vezes, tínhamos nosso microfone cortado e para a gente poder falar, sabe o que a gente fazia, Jaqueline? A gente fazia o seguinte, a gente combinava com os meninos que eram nossos parceiros, porque a gente não está aqui para tomar o lugar de ninguém, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para mostrar, na verdade, que todo mundo é igual. Eu, você, o Gonçalo, né? Enfim, o presidente Caio, o presidente da Vans, o diretor Araújo, quer dizer, né, o Julião, presidente aqui da UAB de Santos, a gente quer caminhar junto, a gente quer estar junto, a gente quer participar junto, né? E, na verdade, a gente tem que romper com esse mito de que as mulheres querem o lugar dos homens, né? E é por isso que, na verdade, parece que fica tão na verdade. E aí, eles, na verdade, dizem para a gente assim, quando é feminista, não é feminina. Então, não precisa abrir a porta, não precisa ajudar em nada em casa, tal. Se é feminista, vai se ferrar, né? Mais ou menos assim, que eles tratam as mulheres que vestem e que se empoderam desta bandeira feminista, mas ela é muito precisa, ela é muito necessária dentro da UAB e em todos os outros lugares. Então, parabéns a vocês, meninas da UAB Praia Grande, né? Que eu estou vendo são mulheres feministas e femininas, né? O que nos empodera ainda mais, né? Então, vamos começar só mostrando para vocês, eu vou mudar a tela, vocês vão me dizendo se eu estou fazendo certo, tá bom? Ó, vamos ver aí. No sistema OAB nacional, nós temos 585.628 advogadas inscritas. Doutora Andréia, a sua tela não está sendo compartilhada, está sendo compartilhado a sua área de trabalho. Está sendo compartilhado. O quê? O arquivo não está sendo compartilhado. Não. Para mim, está aparecendo a sua área de trabalho aqui. Espera um pouquinho, então. Fica tranquila, doutora André, eu apanho também, viu? Tá. Todo dia. Mas eu apanho mais, eu acho. A gente consegue. Então, vou aproveitar esse momento que a doutora Andréa está inserindo aqui o
o arquivo já correto. sei o que eu estou fazendo. Para cumprimentar, Já sei o que eu para cumprimentar também uma grande advogada mulher da nossa região, a nossa querida conselheira seccional, doutora Sônia Catarina, que também está nos prestigiando nessa tarde, e que, assim como a doutora Andréia, também é um exemplo aí de trabalho e superação perante a nossa instituição, né? Sim. Né, doutora Sônia? Seja bem-vinda, viu? Se quiser também nos brindar com a sua fala, será muito bem-vinda. Gratidão pela presença, doutora Sônia. A senhora nos honra, viu? Obrigada, está sempre junto com a gente. Compartilhou, gente? Vamos tentar aqui. Ainda não. Não? Não. Fica novamente, doutora, no compartilhamento da tela para reiniciar o compartilhamento. Aí eu vou lá No ali eu verdinho. busco o que eu quero compartilhar, abro, não é isso? Isso. Isso. Eu fiz isso. E não está indo. Está aparecendo ainda os seus arquivos. Puxa vida. Ainda bem que não tem nenhum nudes aqui, hein? Tem que diminuir a tela. Agora Aí, agora foi. Foi? Foi. Foi? Foi. Deixa eu só ver uma coisa. Só um minutinho. Só um minutinho, que eu acho que eu estou compartilhando com vocês a palestra que eu não atualizei. Não acredito. Só um minuto. Desculpem, viu, gente? De verdade, essa coisa aí de tela é minha primeira vez. Doutora Andréia, fica Oi. tranquila, você está Tá em casa, bom. a gente não tem pressa, a gente também aprende cada dia, tá bom? Tá bom. Deixa eu só... A gente aprende junto, aliás. Tá. E, aliás, quando eu entrei, não sei se a senhora viu, eu saí, porque meu computador resolveu atualizar na hora. Eu falei, gente, vou entrar e sair. Então, normal. Isso aí faz parte. Agora... 16/3 é essa aqui. Achei. Eu achei. Foi? Tá compartilhado? Sim. Está aparecendo ainda o anterior. Começa assim agora a advocacia. Não, Tá ainda compartilhado Não, isso? direito, não. ainda não. Ainda Não? está o da participação da mulher no sistema Tá. OAB. Ok. Aí Só um fecha esse minuto. arquivo, então. Só um minuto, gente. Pronto. Agora foi? A Tá escrito participação da mulher no sistema OAB. OAB/CASP. Deu. Então, agora Isso. chegamos. Me perdoem mesmo, viu? Doutora, agora na sua barra do PowerPoint, tem uma tacinha, na barra de tarefas, tem uma tacinha para colocar ele em tela cheia. Porque aí a sim. gente... Tá, só um minuto, peraí. Deixa eu achar ele. Eu sei onde está essa tacinha, só não estou conseguindo... Fica lá embaixo, do lado direito, na barra de tarefas. Pronto. Aê! Né? Isso. Isso. Tá, agora eu só preciso botar isso aqui para cá, para poder... Então, na verdade, assim, a gente tem um artigo 133 da Constituição que diz
que nós, mulheres advogadas e homens advogados, na verdade, são a base da nossa democracia, né? Uma democracia ainda tão recente. Atualmente, nós temos cerca de 1,1 milhão de advogados e advogadas inscritas no país, na OAB Nacional. Esse dado chama bastante atenção para a gente, né? Porque, assim, 1,1 milhão de advogados e advogadas, e estudar um advogado ou advogada para cada 190 cidadãos e cidadãs. Então, assim, não existe um país do mundo onde tenha tanto advogado e advogada quanto no Brasil. E isso nos leva a pensar, na verdade, que a grande questão desta história é o número de instituições jurídicas que estão e que foram abertas e que lecionam direito dentro do Estado brasileiro. Agora, será que essas instituições lecionam direito com qualidade? Ou nós temos que pensar muito seriamente sobre isso, né? Se, na verdade, nós temos 1.120 instituições, nós temos que juntar, talvez, uns 200 países para dar o número de faculdades que existem dentro do Brasil, né? O que, na verdade, nos leva a pensar que nós estamos no caminho errado. No caminho errado, não só para a mulher advogada, no caminho errado para a advocacia, de modo geral, né? Um dado importante que eu tive recentemente, conversando com um colega aqui de Santos, aqui em Santos tem um advogado para cada 54 habitantes. É o lugar onde mais tem advogado no Brasil. Tem 14 mil advogados inscritos, Santos tem 10 mil advogados inscritos. Lá em Campinas tem menos advogados por população do que aqui em Santos. O que nos leva a pensar, é claro, que tem 9 instituições de ensino, né? Então, este é um tema para que nós, mulheres advogadas e homens advogados, pensemos sobre o que nós queremos, né? Qual é o futuro da advocacia que nós queremos e o que nós precisamos? Nós precisamos da abertura de cursos jurídicos ou nós precisamos de qualidade de advogados e advogadas no mercado, né? Então, é um questionamento. O processo de feminização da advocacia, ele é certo, nós somos mais de 50% dos quadros profissionais da seccional de São Paulo e estamos quase em 48% ou 49% no Brasil. Essas advogadas, elas acumulam muitas funções, né? Elas são mães, são donas de casa, são donas dos escritórios, são advogadas assalariadas, elas atuam nas assistências judiciárias, elas são mães solteiras, casadas, divorciadas, que sustentam, às vezes, sozinhas as suas próprias famílias, elas atuam nas grandes e, na maioria, das áreas do direito, né? E elas são brancas, negras, muçulmanas, indígenas, indianas, enfim, de todas as raças, né? O Conselho Federal se reuniu em 14 de dezembro de 2020 por uma videoconferência, numa sessão que foi histórica para nós mulheres. A Amanda estava acompanhando essa sessão também, que eu me lembro, e torcendo muito, né, junto com todas nós, algumas que estavam lá, na verdade, mesmo que lá que eu digo, porque fazem parte do sistema como gestoras federais, né? Mas a sessão foi virtual, né? Por conta de que nós já estávamos na pandemia. Mas nessa histórica reunião, os conselheiros federais aprovaram a paridade de gênero por aclamação e a cota de 30% de negros e negras
por maioria dos estados. Apenas 2 estados propuseram um número de 20% e não de 30%. Se discute neste momento é se a paridade de gênero, 50%, não há o que se falar. E ela está, na verdade, não assim, nós, de 5 pessoas, 2, no mínimo, são mulheres, né? Infelizmente, não existe 2 mulheres e meia, então este número ficou, né? E o conselho, na verdade, decidiu por 2,5 virar 2. Em relação à cota de negros e negras, os 30%, que seria 1 pessoa e meia, o Conselho Pleno ainda discute se é 2 ou se é 1. Né? Com efeito, agora no nosso pleito de 2021, no final deste ano, nós teremos eleições para todas as seccionais do Brasil, e elas, na verdade, as chapas já terão que concorrer obrigatoriamente com 50% de mulheres e ao menos 30% de negros e negras em suas chapas. No sistema OAB nacional. Então, né, aquilo foi essa palestra eu reformulei, então, mostrando aí para vocês. Nós temos 585.628 mulheres inscritas pela última notícia da OAB Nacional. Estagiárias, diretoras de subseção, contando todas as 27. Na diretoria, nós temos apenas 47 mulheres. Diretora das caixas de assistência, todas das 27 seccionais, apenas 45. Acho que São Paulo colabora num número muito grande aí, por termos 5 mulheres, né? Dos 10 cargos, 5 são mulheres. Diretoras de comissão do Conselho Federal, 112, mas é o do Conselho Federal, de modo geral. Integrante das comissões do Conselho Federal, 559 mulheres, conselheiras federais, 39, lembrando que somos 81 conselheiros e conselheiras federais, então nós não temos nem metade de conselheiras, né? E conselheiras estaduais, de modo geral, com São Paulo, que foi um exemplo já no pleito passado, 796. Infelizmente, aí um dado que nos deixa muito tristes. Nós não temos nenhuma presidente de seccional. Tivemos na gestão passada, mas neste momento temos 0 presidentes, presidentas. Vocês me desculpem, mas esse é o termo que eu acredito correto e o qual eu utilizo. Nós temos 0 presidentas mulheres, né? 19 vice-presidentes. Deus queira que essas 19 vice-presidentes, agora no pleito de 21, sejam elevadas à questão, né, já de que vice-presidentes, da necessidade da paridade, sejam elevadas à questão de concorrerem como presidentas nas suas seccionais. 8 secretárias gerais, 15 secretárias adjuntas e apenas 5 tesoureiras no Brasil inteiro. Na caixa de assistência, nas caixas de assistência, nós temos 5 presidentas, 13 vice-presidentas, 7 secretárias gerais, 11 secretárias adjuntas e 9 tesoureiras. Representantes aqui na OAB São Paulo, né? Que de verdade, é claro que o quadro nacional nos importa muito, porque ele faz diferença quando a gente precisa conhecer o quadro nacional, mas aqui estamos no estado de São Paulo, precisamos, na verdade, conhecer a realidade de São Paulo. Nós temos 2 diretoras na OAB São Paulo, doutora Margarete, nossa secretária adjunta, e doutora Raquel Preto, nossa tesoureira. 5 diretoras na CAASP, e isto foi uma felicidade. Quando eu fui convidada para compor a CAASP, eu confesso, presidente Gonçalo, que realmente aí no currículo me faltava a caixa de assistência, mas ela sempre foi a menina dos meus olhos, assim, eu dizia, se um dia eu pudesse escolher aonde estar,
né, me dedicando à classe, eu gostaria de estar na Caixa de Assistência. Eu acho que a OAB São Paulo faz um trabalho incrível, mas a Caixa de Assistência, colegas, a Caixa de Assistência faz um trabalho magnífico. A Caixa de Assistência é que dá o suporte para a advocacia no momento em que ela está passando por mais dor, no momento em que a gente não espera, naquele momento em que, efetivamente, nós somos pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque, infelizmente, isso eu digo para todas as minhas colegas, e eu estava ouvindo uma palestra recentemente, e essa mulher dizia o seguinte: infelizmente, nós mulheres chegamos à velhice com mais problemas financeiros do que os homens, né? Então, nós mulheres advogadas precisamos nos preparar mais para estes momentos, né, em que nos falta, às vezes, até mesmo o que dá de comer para os nossos filhos, porque o que nós recebemos hoje na Caixa de Assistência, às vezes são pedidos de colegas, homens e mulheres, que não têm o que comer. E quando eu digo não ter o que comer, não ter o... né? Então, a gente vê, na verdade, um empobrecimento da nossa classe, mas nós vemos um número muito grande de pedidos feitos por mulheres, e às vezes mulheres numa idade mais avançada, onde a gente teria que ter um pouco mais de tranquilidade e não nos preparamos para isso. Então, nós que ainda estamos nessa idade produtiva, né, nós temos que descobrir maneiras de proteger a nossa velhice. Então, previdência privada, né, economizar agora para ter no futuro. Minha avó dizia que quem guarda tem. E eu tenho posto, né, isso, na verdade, acho que é coisa de quem passou por guerra mesmo, assim, né? Os meus avós são imigrantes. A minha avó é nova cristã, judia que fugiu da guerra. Então, ela, na verdade, ela dizia isso, né? Chegou no Brasil, mudou o nome, inclusive, para não ser perseguida. E aí ela dizia, quem guarda tem. E aí a gente precisa ir se preparando para isso, né, doutora Jaqueline? Fazendo uma maneira de guardar e de garantir o nosso futuro. Mas, quando eu fui convidada, então, para ser diretora da Caixa, eu disse, olha, agora eu poderia até me aposentar. Eu não pretendo, mas eu poderia até me aposentar. Não faça isso. Não vou fazer, não, pode deixar. Vou lutar muito ainda. Vou lutar muito para que todas as mulheres tenham voz, para que falem. Eu vou falar até a hora que a gente não precisar mais falar sobre isso. Eu vou falar até que nunca mais ninguém feche os nossos microfones. Vocês podem contar comigo, e isso eu sempre digo, eu dou a minha palavra a vocês. Eu falo pelas mulheres advogadas, e quando eu falo por cada uma de vocês, eu não falo por mim, eu não falo pela Andréa Regina, não. Eu falo por vocês todas, e falo com muito gosto. Falo também pelos homens que nos ajudam, e a eles eu rendo todas as minhas homenagens, né? Eu fico até emocionada quando eu digo isso. Nós temos 60 conselheiras estaduais, nunca tivemos tantas. 51 presidentas de subseção, as últimas 2 subseções que foram abertas, os cargos foram ocupados por mulheres. 56 presidentas de comissão estadual. Nós nunca tivemos tantas mulheres presidindo comissões estaduais como temos neste momento da OAB São Paulo. Esse quadro quantitativo por gênero é da OAB Nacional, né? Então, para vocês verem que nós estamos na OAB Nacional quase que igualando 51% de homens, 49% de mulheres. Voltando aqui, com a questão de nós, eu estou afastada desde 2017 das faculdades, elas me causaram um pouco de medo continuar a lecionar para grupos estrangeiros que fizeram essa desvalorização tão grande
do profissional que em a dupla jornada trabalha nos seus escritórios e depois vai com tanto carinho para as universidades, né? Baixar os nossos salários de uma forma bastante complicada. Então, realmente, eu acabei por me afastar com muita dor, porque era uma outra coisa que eu fazia mas com muito carinho mesmo. Mas só que eu trabalho para ganhar dinheiro também, né? Eu adoraria não precisar, mas eu trabalho para ganhar dinheiro. Então, quando, na verdade, eles fizeram isso, eu acabei me afastando. Mas o que eu já via em 2017, eu me afastei no final de 2017. Em 2018, quando começou, eu comecei na CASP, também os horários já não cruzavam mais. E eu já via um número muito maior de alunas, de mulheres nos bancos do que de homens. Então, eu acredito que agora, com esse censo, né, se vocês não responderam, por favor, respondam, é muito importante para a OAB São Paulo conhecer qual o número, né, de mulheres que fazem parte da OAB São Paulo, mas para que a gente conheça esse número, né, e aí para que a gente até possa apresentar ao Conselho Federal para que ele também refaça esse quadro quantitativo. Eu acredito que nós vamos chegar agora no pleito de 2021, talvez tendo já igualado o número de homens e mulheres na advocacia. O Conselho Federal tem 81 conselheiros, né? E apenas 23 são mulheres. Então, para vocês verem, né, que, olha, por exemplo, Amapá, Ceará, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro não tem nenhuma mulher conselheira, né? Então, Piauí e Sergipe, a classe feminina é maioria, né? Ocupam, na verdade, 3 das cadeiras disponíveis. A gente está falando aqui de 81 conselheiros, que são os conselheiros, não os suplentes, mas os conselheiros efetivos, né? Então, para a gente ver que só 23 mulheres desses 81 conselheiros efetivos, só 28,3 são mulheres. O que a gente tem que fazer para mudar isso? O que a gente tem que pensar para mudar isso? Não tem receita de bolo, né? Não dá para dizer, olha, faz desse jeito ou faz daquele jeito, porque também, na verdade, uma afronta, às vezes, a um lugar, a uma subseção, a uma região, a gente impor, né? Ou nós chegarmos lá com uma forma e dizer, ó, bota todo mundo aqui dentro, tem que se encaixar aqui, né? Então, a gente vai tendo que, na verdade, que conseguir adequar a questão das regiões, de como as regiões funcionam, de como as subseções funcionam, para que a gente possa fazer o cumprimento dessas cotas. Agora, em 2021, eu não sei como que as regiões farão, né? Mas será obrigatório a paridade de 50% de mulheres, e inclusive nos conselhos. Então, na verdade, se nós temos 160 conselheiros, 80 serão mulheres, né? Mas acho que a gente pode pensar e devemos lutar em algumas questões, né? A questão da efetividade da prerrogativa da mulher advogada. Nós temos uma professora de ordem nas prerrogativas, né? Eu não sei se a Carol está presente ou não, ontem ela falou comigo, se ela tiver, que eu não consigo ver, porque eu estou com medo de mexer na tela, então, mas se ela tiver, ela é uma das mulheres a quem eu rendo muitas homenagens e sempre que posso agradeço, porque ela vem produzindo, junto com o Leandro Sarcedo, na Comissão de Prerrogativas, um trabalho incrível de valorização das mulheres advogadas e da implantação da efetividade de prerrogativas que garantam as condições femininas de trabalho.
né? Nós temos, na verdade, aí uma proposta de alteração legislativa, mas que, infelizmente, é só uma proposta ainda para alterar a suspensão do prazo processual da mulher advogada que trabalha sozinha no processo de 30 dias para 120. A Lei 13.000, espera que eu vou dar o número certinho para vocês, que eu me preparei aqui com uma segunda tela. Eu tô aprendendo esse negócio, esse baracubaco aí de tecnologia, daqui a pouco eu vou ficar do babado. A Lei 13.363, de 25 de novembro de 2016, muitas questões para a mulher advogada, né? E ela garante para a parturiente ou para a adotante suspensão de 30 dias nos prazos processuais. Só que isso não nos é necessário, porque imagina, 30 dias depois que aquele bebezinho nasceu, que você não tinha ideia de como era, né? Que seu bico do peito está rachado, que você dorme só 2 ou 3 horas por noite, né? Que, na verdade, todo mundo só olha para o bebê e esquece você. Você vira um objeto, né? Assim, praticamente só uma amamentante, né? Todo mundo vem, devia trazer uma caixa de joias maravilhosas, bombons deliciosos da Copenhague, não, trazem um presente só para o bebê, né? E aí perguntou para você assim, me passam passando por você, diz, aí tá tudo jóia com você, né? Não, tá tudo cagado comigo, né? Mas, na verdade, depois de 30 dias, quando você pensa que vai melhorar, que só começa a piorar, na verdade, a gente já tem. Desculpa, presidente, eu esqueci que estava sendo gravado, falei um palavrão. Senhores, me desculpem. Mas, assim, nesse momento em que a gente pensa, né, que vai tudo melhorar, que vai tudo piora, eles deram 30 dias para a gente. Ana Carolina, Sarcedo estão lutando por isso, a OAB Federal ainda há de ouvi-los, e esse prazo aumentará, se Deus quiser, é um projeto já legislativo para aumentar para 120 dias. Né? Aí eu acho que nós, mulheres que trabalhamos sozinhas, que não temos um escritório, uma banca grande que possa nos acompanhar, né? Aí ok. Quando a gente tem, não tem problema, daí eu acho que é verdade, não é necessário. Mas a grande maioria, nós trabalhamos sozinhas. Às vezes, agora na pandemia, trabalhamos em casa, enquanto a máquina de lavar está batendo, né? Enquanto as crianças estão brincando, gritando, fazendo lição de casa, precisando de computador, o outro querendo jogar, o outro puxando o cabelo do outro, né? Todas essas coisas. Mas, enfim, o estabelecimento da obrigatoriedade de que as comissões da mulher advogada sejam ouvidas nos processos das câmaras de prerrogativa quando houver qualquer tipo de violação de gênero é outra questão de luta. Estimular a efetiva participação da mulher advogada no sistema OAB-CASP, fortalecendo o protagonismo das mulheres no cenário institucional da entidade. Eu digo isso sempre quando eu vou visitar as subseções, né? E aí eu vejo lá, o presidente é homem, o vice é homem, aí a mulher. Aí eu digo assim, não é assim, gente, amiguinhos, meninos bonzinhos. Essa mulherada presidente para ser vice, para ser tesoureira, né? Não pode, na verdade, botar só de secretária de junta e achar que a gente vai achar que tá bom. Não que o cargo não seja, nossa senhora, coitada da Margarete, está ficando louca, é super de responsabilidade, mas eles fazem assim, ó, eles botam lá, presidente homem, vice-presidente homem, tesoureiro homem. Aí, secretária-geral, aí, às vezes, eles pensam assim, a secretária-geral tem que lidar com, né, com RH, vai ter que lidar com a faxineira lá da OAB, tá? E é melhor botar a mulher. Aí a adjunta é sempre mulher, né? Aí você fala assim, mas e a tesoureira? Por que não é? Daí eles dizem assim, não, é porque não tem tempo. Coitada, como é que ela vai vir aqui assinar cheque toda hora, né? Trabalha fazendo partido.
É fazer a nossa ordem gastar dinheiro. Mulher não pode. Pensa que a gente vai comprar bombom, né? Bolacha recheada. Eu, quando fui presidente, só um parênteses, a minha chapa tinha 4 mulheres e um homem só. Ele, na verdade, a gente colocou ele no cargo da tesouraria, mas foi porque nenhuma... Nesse caso, a doutora se vingou, foi, doutora Andréa? Se vingou na sua chapa? Foi. Ganhei com 73% de aprovação. Lá no Ipiranga, eles diziam assim, imagina, essa menina é nova ainda, eu era nova na época, de idade mesmo, agora já estou ficando velhinha, mas eles diziam assim, mas imagina, essa menina nova vai ganhar nunca, botou 4 mulheres na chapa, né? Botou um homem só. Aí, na verdade, eu queria que ele fosse o adjunto, mas aí a moça que seria a tesoureira, na verdade, ela ficou com um problema de saúde muito próximo e ela ficou com medo mesmo, assim, de que aquilo avançasse para alguma coisa que ela precisasse ter mais tempo para ela. E aí, então, nós chegamos para ele e dissemos, mas só por isso que você vai ser tesoureiro. Aí botamos ele lá tesoureiro. Mas também a gente exigia dele, assim, bolacha recheada, suco, falava, se vira, é bolacha recheada. E de qualidade, não me venha com bolacha que não tem marca, não. Bolacha de marca suqueira lá, não sei como é que chama, acho que é suqueira mesmo. E aí a gente botou ele lá e 4 mulheres nós ganhamos com 73% de aprovação dos inscritos na OAB de Ipiranga. Então, para vinga, eu sou a prova viva de que vinga. Então, meninas, vamos à luta, né? Enfim, todas as outras questões eu acho que a gente já falou. Agora eu quero falar de uma coisa bastante importante, né, que foi a criação do benefício concedido pela Caixa de Assistência da OAB de São Paulo, que para as advogadas em situação de violência e vulnerabilidade. Infelizmente, né, por que esse teve que ser criado? Porque existem muitas advogadas em situação de violência e vulnerabilidade que, para sair deste relacionamento abusivo, ruim, tóxico, né, que machuca, que judia, precisa da Caixa de Assistência para colaborar, para ajudá-la, né? Então, nós criamos esse benefício e, infelizmente, já concedemos alguns, o que me deixa e deixa as outras diretoras da Caixa, eu tenho certeza, muito tristes. A gente tem que elaborar cada vez mais pesquisa, e aí, presidente Gonçalo, sugiro ao senhor que faça um censo na sua própria subseção para descobrir quantas mulheres advogadas você tem aí na OAB Praia Grande, né? Para que você possa, inclusive, chamá-las para compor os quadros. Começa pelas comissões, é claro, a gente também não pode achar assim. Não é que, na verdade, eu estou dizendo, sai pela rua achando, né? Qualquer mulher que seja... Doutora Andréa. Oi. Nós temos mais presidentes de comissões mulheres do que homens, se não me falha a memória. E a Adriana é a nossa estatística, a responsável pela estatística da OAB. Eu pedi esse levantamento recentemente. Dri, você por acaso lembra do número de inscritos, lembro, mas acho que é mais ou menos 50-50, né? Era bem próximo, não era? Ou era um pouco mais... Era um pouco mais... Nós temos, acho que, um pouco mais mulheres advogadas do que homens, não temos? Se não me falha a memória. Ou estava bem próximo o número? É o que eu acho. Eu acho que, na verdade, agora, talvez, na verdade, com a turma que se forma no meio do ano, né? Se tiver exame de ordem por conta da pandemia, de todas essas coisas que estão acontecendo, mas se tiver exame de ordem antes do pleito de novembro, provavelmente a gente chegue, na verdade, no pleito com 50-50, né? Aí, para se pensar, na verdade, em desenvolver políticas que incluam as mulheres, porque a gente vota, paga anuidade e vota, portanto, precisamos ter fala, cargo, né? Exatamente. É isso aí. E quanto mais a gente fortalece esse lugar de protagonismo da mulher
advogada, a gente vai fortalecendo também o protagonismo das mulheres no cenário político-partidário, porque, veja, na verdade, quão rara é as mulheres que vão enfrentar esse pleito, né, no cenário político-partidário. Né? Tanto que, se não fosse assim, não seria sempre necessário que cotas fossem estabelecidas para que essas mulheres se embrenhassem nesse caminho. Falta o quê para a gente? A gente precisa pensar, a gente precisa falar, a gente precisa se reunir, precisa ter grupo de estudo, precisa dizer para as mulheres, olha, eu estou aqui, vamos fazer rede de apoio, vamos ajudar umas às outras, para que a gente possa trabalhar no sistema OAB, trabalhar pela classe, o que é muito dignificante, né? Mas a gente também precisa trabalhar no sistema político partidário, né? Todas as questões que prevejam equiparação de licença de paternidade, a licença maternidade, nos casos de casais homoafetivos, por exemplo, ou de mulheres trans, a OAB precisa trabalhar nesse sentido, né? Ajudar esses projetos, apoiar esses projetos. Apoiar os projetos de todos nas subseções, nas seccionais e na OAB nacional, no enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, né? E pugnar pela atitude ética em relação à mulher, principalmente quanto à questão do feminicídio. A gente tem muita, na verdade, silêncio, uma escuta bastante seletiva quando a gente vê aquela vizinha que grita por socorro, que apanha, né? E que a gente diz assim, mas em briga de marido e mulher é melhor não meter a colher, porque depois fica tudo bem entre eles e eu que vou me dar mal, né? E às vezes aquela mulher está precisando de socorro de verdade, né? E aí, uma das minhas lutas, e que eu acho que eu farei até o final, quando eu estiver velhinha, se eu ainda estiver participando da OAB, é que a OAB não se chame mais Ordem dos Advogados do Brasil, mas que se chame Ordem da Advocacia do Brasil. Não tem cabimento se eu pago 50% da conta, a ordem chamar Ordem dos Advogados do Brasil. Quando ela chama Ordem dos Advogados do Brasil, ela não me representa. Então, outro dia, eu disse isso, aí está gravando, eu vou me dar mal de novo, mas eu vou repetir. Se a gente sair e montar a Ordem das Advogadas do Brasil, a Ordem dos Advogados fale, sabe por quê? Porque nós, mulheres, somos melhores pagadoras e somos mais adimplentes. Então, os meninos precisam nos respeitar e precisam mudar rápido essa nomenclatura para a Ordem da Advocacia do Brasil. Como a Caixa tem que chamar Caixa de Assistência da Advocacia de São Paulo. Assim, nós reafirmamos o papel essencial das mulheres advogadas na concretização do Estado Democrático de Direito, né? E assumimos o compromisso de trabalhar pela construção de um mundo justo, solidário, sem omissões ou conivência com a violência de direitos, unindo as nossas forças. É isso que eu digo. Mulher não está aqui para tirar lugar de homem. Mulher não está aqui para puxar a cadeira de homem, mulher aqui para unir força, para unir inteligência, para unir capacidade, para a construção dessa equidade de gênero, não só no sistema OAB, mas também de forma geral. Eu, na verdade, já tinha me antecipado, né, a Lei 13.105, né, que, na verdade, garantiu já os 30 dias, mas a gente quer 120. E aí, para encerrar, e já agradecendo muitíssimo a paciência de vocês em me ouvir falar, ao convite da OAB Praia Grande. Muito obrigada, Gonçalo, muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado, Morgana. Vocês abriram as portas para que eu falasse, muitas mulheres falaram junto comigo neste momento, eu tenho certeza, né? E aí, a Carol, da Prerrogativas, me inspirou essa semana. Ela escreveu esta frase e eu pedi licença para ela para reproduzir.
A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Essa é uma frase não dela, de que ela só, na verdade, fez uma referência, né? E esse ensinamento que é nos deixado pelos que nos precederam, mas, sobretudo, a gente tem que olhar, né, com olhos de futuro, como é que a gente vai ver a OAB daqui para frente, né? Como é que a OAB de 2022 será? Eu espero que ela seja não só paritária, eu espero que ela seja plural, que ela seja humana, que ela seja vanguardista e que ela seja acolhedora para nós mulheres e para vocês homens. Muito obrigada pela paciência e pela escuta de todos vocês. Nós que agradecemos, viu, doutora Andréa? Foi um prazer recebê-la e ouvir não só a sua experiência, como a sua visão acerca do papel importantíssimo que a mulher advogada deve desenvolver em todas as esferas, em todas as ocasiões. Parabéns pela fala e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e ter nos brindado com a sua experiência na tarde de hoje. Obrigada. Agora, como de costume, né, não é mesmo, Jaque? Nós abrimos para perguntas, indagações, reflexões e colocamos a nossa palestrante à disposição de todos. Sim, é só utilizarem aquela ferramenta Raise Hand, que nós observaremos a ordem de preferência. Quem não quiser fazer alguma pergunta por áudio, quiser utilizar o chat, as nossas colaboradoras também ficarão atentas e à disposição. E só com relação àquele dado, doutora André, nós temos mais mulheres, viu? São 633 advogadas e 575 advogados. 8 estagiárias e 7 estagiários, né? Então, as mulheres advogadas da nossa subseção são maioria. Ganhamos de novo. Vocês só me expliquem como é que eu tenho que responder as perguntas, eu tenho que ler em algum lugar? Não, o pessoal acaba se manifestando. Deixa eu observar aqui e ver se tem alguém habilitado. A primeira habilitada, eu não sei porquê, né? Mas eu não sei por que será a Dani Freitas. Por que será, né, Dani? Com a palavra. Boa tarde, doutora Daniela. Isso é bullying comigo já, hein? Boa tarde a todos. É porque você é muito querida, Dani, é por isso, não é bullying. Doutora, eu tenho algumas questões, eu espero, assim, não ser interpretada de uma forma diversa, mas é como eu explico muitas vezes, eu explico para as pessoas que convivem comigo, que eu acho muito engraçado, assim, ver tantas manifestações feministas, porque eu, particularmente, eu nunca sofri nenhum tipo de situação que tentassem colocar de forma que menosprezasse a minha condição de mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto trabalhadora. Então, isso é muito engraçado, assim, e às vezes eu acho até que isso também vem diretamente ligado a uma postura da família, uma postura de orientação de pais, né? Porque eu tenho contato com advogadas do Brasil inteiro por causa da minha comissão, e eu vejo que, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui no Ceará, eu tenho uma colega que o próprio pai dela não respeita quando ela está fazendo as lives. Então, isso por si já é péssimo, né? Então, outro dia eu falei, joga uma panela de pressão aí no teu pai, remessa alguma coisa no teu pai. E ela começou a rir porque ela estava ficando tensa, ela estava ficando super nervosa. Então, assim, primeira pergunta que vai de encontro até com a fala do Gonçalo. Quando você montou uma chapa com mais mulheres do que homens, não colocaram você como uma preconceituosa ao inverso? Na verdade, me chamaram de feminista raivosa, sim. Qual era a sua resposta? Essa era uma das questões, inclusive, porque assim, vocês sabem, vocês estão nas gestões, vocês sabem que, na verdade, 15 dias antes das eleições, a gente para a vida, na verdade, né? E acaba ficando, na verdade, muito direcionada
Claro, não só nesse período. Quem está na gestão não tem vida, né, Gonçalo? Sábado, domingo, feriado, dia santo e tal. Mas, assim, quando a gente está no pleito, a gente acaba, como a gente tem aquele período tão curto, só de 30 dias após a inscrição da chapa, né, que a gente pode fazer as propagandas eleitorais e tudo, a gente acaba naqueles 30 dias se virando em 50 para dar conta de tudo. Mas aí eu me recordo, Dani, de muitas vezes na porta do fórum, de ter sido, sim, chamada de feminista raivosa, de palavras assim, que, na verdade... Vejam, não me machucariam de forma nenhuma, mas assim, a doutora Andréa, ela é sapatão, ela é lésbica, ela só se dá com mulher, né? Se eu sou casada com um homem, com uma mulher, com uma trans, isso é um problema meu, é da minha vida particular. Eu quero que falem da questão da minha competência enquanto gestora de ordem, né? Assim, ser casada com um homem que me apoia é uma gratidão para mim, mas eu poderia ter uma outra escolha, né? E isto interferiria na minha capacidade de ser gestora de ordem? Se sim, então nós vamos discutir esta questão. Agora, se eu fui muitas vezes agredida por conta da condição de ter 4 mulheres na chapa, sim, muitas vezes. E quando eles diziam para você, sua feminista radical, se agradecia e a pessoa perdia o... Ah, sou sim, obrigada. Na verdade, assim, é que eu acho que eu tenho como primeira formação psicologia, na verdade, né? Então, eu fui psicóloga de consultório 12 anos antes de virar advogada. E aí eu digo que esta questão da psicologia, ela me ajuda muito, porque é difícil me tirar do centro, não vou dizer que não me tirem, às vezes me tiram. Quando me tiram também, é melhor sair da frente, porque eu perco completo, não é que eu perco o centro, eu perco o centro, os lados, em cima, embaixo, né? Mas eu acho que tem uma questão, na verdade, que a psicologia sempre me ajudou, que foi de olhar para isso e dizer, olha, isto que você está dizendo não tem pertencimento dentro do meu universo, né? O que você está dizendo não faz nenhuma ressonância na minha vida. Você quer falar dos 3 anos em que eu fui vice-presidente da subseção e da capacidade ou não de gestora de ordem, eu sento com você e te pago café ainda. Agora, de outro assunto, não tem pertencimento na minha vida. Legal. A minha segunda pergunta quando você faz uma análise de quantos homens e quantas mulheres tem na OAB, e aí chega à conclusão que a gente agora tem mais mulheres, você acha que tem? E aí é uma pergunta até pessoal, eu acho que não sei se tem como formar uma estatística, né? Você acha que tem mais mulheres se inscrevendo, então tem esse aumento, ou é apenas um número, os homens estagnaram? Porque eu vou te dar um exemplo. Você ficou 12 anos trabalhando como psicóloga, e aí você decidiu, fez direito, e aí se inscreveu. A minha mãe ficou 27 anos trabalhando na Justiça do Trabalho. Aí, com 70 anos, a minha mãe ativou a carteira dela e tem a carteira, está inscrita. A Sônia Catarino, a Sônia era professora, assim como a Maristela, que um tempo foi sócia dela, elas davam aula no Coração de Maria, e aí a Sônia e a Maristela também ativaram a carteira delas. Será que as mulheres descobriram esse lado e os homens ficaram estagnados? Ou não, efetivamente, há mais mulheres se graduando numa universidade de direito? Então,
Primeiro, eu vou aproveitar, como eu não estou conseguindo ver os participantes, se a Sônia e a Maristela, que são minhas sócias hoje em dia, estiverem me assistindo, um beijo enorme, estou com saudades, nós não fomos ao escritório. Sim, então, o que eu penso? E aí, Dani, eu vou dizer que é só o que eu penso mesmo, eu não tenho dados para te responder isso de forma técnica. O que eu penso? Houve um empobrecimento da nossa classe. E o que acabou acontecendo foi que, talvez, num determinado momento, os homens migraram para outras carreiras, né? E as mulheres, talvez, foram viver os seus sonhos, né? Quando puderam, por exemplo, com a questão de que o ensino superior ficou mais acessível por conta dos programas, enfim, né? E aí eu acho que estas mulheres que antes não podiam ingressar porque não tinham dinheiro para pagar a universidade, ingressaram na universidade, e aí elas, por conta disso que eu acho que o número foi crescendo. O que eu vejo, na verdade, e aí foi uma excelente pergunta, porque agora eu vou tentar me aprofundar nisso e conversar com outras advogadas dos meus grupos de estudo sobre a questão da feminização da advocacia, para a gente discutir isso, porque a minha impressão pessoal é de que essas mulheres, na verdade, fomentadas pela questão de que o ensino superior ficou mais acessível, ingressaram e foram viver os seus sonhos, né? E por conta disso nós tivemos um avanço, mas foi uma ótima pergunta para que eu possa tentar fazer uma análise técnica sobre isso. Agora, o que eu ouço de muitos e o que eu vi de muitos colegas homens é que eles deixaram o direito por conta do empobrecimento da classe. Até porque houve uma pulverização, né? E aí, com essa pulverização, certamente há uma diminuição severa, né? Aquilo que eu disse, que Santos, por exemplo, tem 56 habitantes para cada advogado, né? Então, a minha outra pergunta é sobre isso mesmo. Pois não. Quando você fala do volume dos advogados de Santos, você não acha que há uma grande relação? Eu sou santista, eu moro aqui na Praia Grande há 14, 15 anos. Mas você não acha assim que esse lado do santista, né, que é um lado político, essa participação do cidadão santista na política levou uma enorme gleba de pessoas a irem para o lado do direito? Porque a gente sabe que o advogado ele tem uma politização, não sei se é essa palavra, mas eu acho que sim, que é diferenciada das outras áreas. Não é igual ao enfermeiro, ao médico, é diferente. O advogado ele mergulha na política. E Santos, desde sempre, é uma cidade política. E aí eu volto até a nominar a Sônia, porque nós nos encontrávamos no Heinz em algumas quintas-feiras, e ela contava histórias interessantíssimas, inclusive da época dela na faculdade. Todo mundo entrava dentro do estabelecimento e se escondia, porque era uma fase mais ditatorial. Então, será que Santos, além de ser ser das cidades mais antigas da nossa Baixada, além disso, será que Santos não tem mais advogados pelo fato de ser uma cidade mais politizada? Olha, eu vou, então, aí dizer para você que, infelizmente, eu não consigo te responder essa pergunta com tecnicidade, porque, assim, eu sou uma santista muito recente. Eu eu conheço Santos por canal, assim, de verdade. Eu pergunto, em que canal você mora? Mas a melhor forma. Eu só sei andar assim em Santos, né? E aí eu olho para ver se eu estou do lado certo do canal, se eu estou indo para o centro ou se eu estou indo para a praia, né? Se eu estou vendo o horizonte ou se eu estou vendo montanha. Então, assim, o que
o que eu vejo é que elas, assim, Santos é uma cidade realmente bastante politizada. Eu vejo as histórias que que me contam, Sônia, Maristela e Renan, por exemplo, da Casa Amarela, de todo o período do fechamento do AI-5, enfim, né, do fechamento das faculdades. Então, pode ser realmente que seja por esta questão. Mas se a gente pensar, na verdade, em termos não só de participação, porque eu não sei se esses advogados estão participando da política partidária, eu sei que eles estão participando da OAB, quer dizer, participando no sentido de inscrição, né? Então, também, quando eu digo este número, ele, na verdade, ele é relativo, porque ele, na verdade, é um número de inscritos, mas eu não sei se é o número efetivo de advogados, porque eu já cruzei com algumas pessoas que me disseram, eu tenho carteira da ordem, mas eu não atuo, eu tenho uma loja. Eu tenho carteira da ordem, mas... Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada. Desculpa, queria poder te responder isso com mais qualidade. Estou me penitenciando aqui, mas não consigo te responder. Acho que pode ser por isso, pode ser pela questão, na verdade, de que esses advogados estão inscritos no quadro, então eles fazem essa estatística para a gente, mas eles não estão atuando efetivamente, nem na política de ordem, nem na política partidária. Ok, obrigada. Obrigada pela palestra. Quando você beijar e abraçar a Maristela, abraça por mim e beija por mim. Tá bom. A Sônia queria falar. Obrigado, Dani. Doutora Sônia, pode Pode liberar o áudio da doutora Sônia. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns, Gonçalo, pelo convite, certo? Ela não me mandou um abraço especial, amanhã a mesa dela está lá no meio da rua Marcial Pontes, podem ajudar a procurar, a pegar, tá? Mentira, Amanda, me defende aí, que eu comecei a palestra falando dela, Amanda, me defende. É verdade. Não, em relação à questão das faculdades, o que aconteceu? Nós tínhamos, nos anos 60, 70, uma faculdade de Direito, que era a atual Unisantos, a Universidade Católica, com 60 pessoas de manhã, 60 à noite. Então, você formava por ano 120 advogados. De repente, houve uma explosão nos anos 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano, a gente tem mais de 10 ou 12 faculdades na região. Gente, é a faculdade mais barata de todas, porque ela é formada de professor, cuspe, giz e apagador. Ela não precisa de laboratórios, então a mensalidade é a mais barata. Então, eu tive momentos que eu estive em faculdades aqui, em auditórios enormes, eu tive uma vontade de falar para aquela gente, pelo amor de Deus, gente, desistam disso, vamos fazer TI, que tem 25 mil empregos esperando por vocês, certo? Mas é uma faculdade barata. Então, a pessoa que tem o sonho de fazer uma faculdade e não pode pagar as mais caras, vai fazer a mais barata, que é Direito. Desculpe, eu sou também muito direta, e eu era para ter sido da turma de 1970, mas eu tinha um avô muito machista, que não queria a neta dele na faculdade de Direito, e aí eu fui fazer biologia, certo? Então, fiz biologia e fui fazer Direito depois como a minha 7ª faculdade, na verdade. Mas sempre participei de partido político, fui fundadora de um partido político, da qual eu já me desliguei, mas nunca quis viver a vida política. Eu gosto de política de classe. Então, é isso, Andréia. Eu acho que Santos, muita gente vai para a faculdade de Direito porque ela é mais barata.
única e exclusivamente por isso. As outras são caras demais. Para você fazer uma faculdade de medicina, você tem que dispor de R$5.000 por mês, pelo menos. Isso aí é bastante inviável. Tá? Então, né? É a visão que eu tenho. Muita gente que vai ter o sonho, e mais, às vezes vai para fazer um concurso, né? Não necessariamente para advogar. Da minha turma, que já faz 25 anos, turma de 95, eu acho que não tem 10 advogados não tem, atuando, que efetivamente advogam. Não chegamos a 10. Então, muita gente fez concurso e muita gente desapareceu em outras coisas, e tudo bem. Se eu tivesse tempo, eu não tenho mais, eu ia fazer TI. Tá? Muito obrigado para você, Gonçalo. Parabéns às meninas da comissão. Parabéns à minha sócia aí, que é uma lutadora, certo? Eu já estou passando o meu remo. Outro dia eu escutei o doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes falando que os mais velhos têm que ir passando o remo mais bonito para quem de direito, para seguir em frente, e é o que eu estou pensando, e realmente parabéns a todos vocês, tá? Vamos em frente. Mulherada na luta. Eu venho brigando há muito mais tempo que vocês, eu estou meio cansada. Doutora Sônia, muito obrigada pela sua presença, que sempre vem a brilhantar os nossos eventos, viu? Obrigada. A gente está muito grata. Obrigada. Sônia, meu presidente. Sônia, é sempre um prazer tê-la conosco, viu? E ainda aguardo, viu? Aguardo aquela transferência de subseção, viu? Julião vai perder você para mim. Lembra, Sônia, daquela promessa? Ainda aguardo, viu? Será muito bem-vinda aqui na nossa casa. O Julião não nos ouça, mas eu estou mais para o lado da Praia Grande. É que eu estou do outro lado da ilha, né? Eu moro no Canal 7. Se eu estivesse um pouquinho mais próximo, eu ia para a Praia Grande. Tá? Obrigada. Tá certo. Obrigado a você, Sônia. Gonçalo, pode falar, gente. Só passar umas informações que elas estão me chamando no WhatsApp. Pode ser que não dê tempo da doutora Cláudia Luna, viu, Andréia? E da doutora Graça entrar, porque elas estão em eventos. Mas elas estão me pedindo para repassar, que elas querem a gravação assim que estiver pronta, tá bom? Eu agradeço. E elas estão justificando a ausência, tá bom? Eu agradeço as duas, assim como a Sônia Catarino, que é uma grande professora para mim, tem me ensinado muito sobre a ordem e sobre a vida. E isso, na verdade, a gente vai... quando ela diz que ela vai passar o remo, eu digo para ela que ainda não está na hora, não, de passar o remo. Ela tem muito que remar ainda, junto com a gente. Né? Eu também acho, viu, André? Eu também acho. De passar o remo, ela tem muita força e precisamos dela ainda. Muito que remar e nos ensinar, na verdade, porque, além de tudo, fez muito tempo parte de política partidária, então, o que ela nos ensina, na verdade, algumas coisas que, às vezes, nós que não fizemos parte de política partidária, olhamos e erramos de uma forma muito ruim, porque se a gente pensar, na verdade, na hora do pleito, é algo muito parecido, na verdade, né? Então, a Sônia me ensina muito, na verdade, por ter sido participante de partido político, fundadora de partido político em Santos, tal. Então, nada disso de passar o remo, não, amiga, que eu preciso muito de você. Isso aí. Agora, a doutora Andréia, nós temos a doutora Amanda, que se habilitou. Pois Com a palavra, doutora Amanda. Bom, boa tarde. Feliz de poder vê-las, né? Fazia tempo que eu não via muita gente. Tem aqui o pessoal de Bertioga, a doutora Maíra, também faz muito tempo que eu não vejo. Enfim, a minha pergunta nem preciso dizer que eu sou sua fã, né? Eu sou sua.
que eu tenho você, Sônia, Graça, a doutora Cláudia Luna, como mulheres que nos inspiram, né? A doutora Graça é também uma mulher que é promissora e vanguardista da CMA. Então, isso para a gente é muito importante tê-las conosco até hoje. E a minha dúvida é como que a gente introduz, né, a mulher advogada dentro da política de ordem, porque as mulheres não têm não é nem o instinto, elas não têm essa instigação, né? Porque é como se fosse um lugar de homem mesmo, porque os números dizem isso, né? Então, eu acho que, Amanda, na verdade, justamente mostrando e rompendo o mito de que a advocacia é lugar de homem. Não é mais verdade. Isso agora virou mito. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vem, sim, de uma história de uma instituição que tem mais de 85 anos e que até a gestão passada era absolutamente gerida por homens brancos na faixa de 40 a 60 anos, com imposto de renda altíssimo. Esta era a cara da advocacia de São Paulo, não é mais. Então, como é que nós conseguimos introduzir essas mulheres? Elas é a mesma coisa, né? De desmistificar de que mulher não é amiga de mulher, ou de que mulher passa a perna em mulher. A gente precisa mostrar para estas mulheres que elas, quando pagam as suas anuidades e quando fazem o sistema funcionar, porque a gente só funciona com pagamento da anuidade. Porque se todo mundo parar de pagar anuidade, todo mundo vai fechar a porta, não vai haver mais governo, né? E onde não há governo, há bagunça. Veja o que está acontecendo no país. Me perdoem por esse desabafo. Mas, enfim, eu não podia deixar de falar. Ficou aqui. Mas, assim, a gente tem que mostrar para estas mulheres que a OAB é um lugar onde as mulheres também podem estar e aonde devem estar. Porque mulher tem fala e precisa ser estimulada a falar. Precisa que a gente diga para ela, fala, não fica com vergonha, não. Levanta a mão. Diz aí o que você pensa, dá a sua opinião, porque muitas vezes, na verdade, nós temos uma opinião ou uma sugestão ou uma visão que pode ser muito diferente da visão dos homens que geriam e faziam a ordem se movimentar e que pode ser muito mais prática, que pode ser muito mais efetiva, e que pode fazer com que a coisa aconteça de uma maneira muito mais rápida e com muito menos sofrimento do ponto de vista financeiro, emocional para todo mundo. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é estimular as mulheres advogadas a começarem a frequentar. Como é que a gente faz isso? De verdade, me perdoem as que pensam o contrário, mas faz tudo, filha. Faz palestra de feminismo, faz Mary Kay, dá flor, dá bombom, dá massagem no pé, aí bota lá a mulher que nem eu, você, que nem a Jaqueline, que nem a Sônia Catarino, que nem a Graça, que nem a Aninha, a Ravanelli, enfim, bota essa mulherada que nem a Tamacia, bota essa mulherada para falar, e aí, se precisar, no dia para atrair, bota o Mary Kay também, o que tem? Mas que saco isso, dessa mulherada que achar que não pode ter Mary Kay. Eu adoro, meu cabelo fica bonito, eu gosto. Hoje eu não consegui fazer meu cabelo ficar bonito. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para esse universo que é tão vasto, que é tão gigante, que é tão plural,
né? E dizer para todo mundo, ó, tem advogado trans. A gente precisou lutar tanto para que a gente conseguisse né, que houvesse a possibilidade de ter um nome social na carteira. E eu estava lá no primeiro dia, e agora eu não estou me recordando do nome, eu estou me penalizando aqui, que eu não estou com memória boa depois que começou essa pandemia. Como é? Marta. Márcia Rocha. Márcia Rocha. Eu acho que assim, o nome da certidão de nascimento dela tipo, é João Pedro, sei lá, é que eu não estou me recordando. Márcia Rocha me lembrava. Hã? Márcio. Aí, tá vendo? E aí chamava na audiência, ela é trabalhista, aí ela me contou essa história, chamava na audiência trabalhista, e entrava ela, daí o juiz pegava e falava assim, vamos aguardar o advogado. Ela dizia, não, mas sou eu. Né? Então, assim, essa advocacia, ela tem que ser respeitada também, ela também faz movimentar isso, ela faz movimentar a gestão também, né? Então, como é que a gente traz? A gente traz fazendo tudo que for possível. Participação, dizer que não há mulheres para participarem da ordem, mentira, ó, o Gonçalo já disse que lá na OAB da Praia Grande. Então, assim, é o que eu falo, só não dá para pegar a forma de bolo, receita de bolo, sabe? Dizer que, ó, do jeito que vai funcionar na Praia Grande, vai funcionar em Bauru ou vai funcionar lá na OAB de Ipiranga. Desculpa, é mentira. A gente tem que ter sensibilidade para descobrir como é que eu atraio essa mulher da advocacia da Praia Grande para vir ouvir as coisas que as mulheres advogadas da Praia Grande precisam dizer para ela, para mostrar para ela que ela pode e deve participar da gestão da ordem. Aí eu adoraria ter uma receita de bolo, né? Mistura 2 com 2, não sei o que lá, vai dar certo, vai crescer, não dá. Tem que, na verdade, aí ajustar com a região, ajustar conforme a demanda da região. É bem isso que a gente... Satisfeita, Amanda? A gente aprendeu a usar esse método, né? A gente traz a Mary Kay, traz sempre uma questão assim para poder falar desses assuntos. Então, a gente tem esse chamariz e quando elas chegam lá, elas são pegas de surpresas e aí a gente fala... Mas não tenha vergonha de ter isso, Amanda, porque não tem problema nenhum, todo mundo gosta. Eu adoro batom. Eu não saio de casa, não vou nem até pôr o lixo ali embaixo sem batom. Eu posso não ter nada, mas de batom eu tô. Então, assim, quando eu vou lá no Mary Kay, eu compro, eu adoro. Não tem problema que tenha. Só que depois eu adoro quando sento uma mulher como você, como a Jaqueline na minha frente, como a Sônia Catarino, como a Graça, como a Tamacia, enfim, como tantas outras mulheres maravilhosas que estão na OAB, como a Carol da Prerrogativas, e me dá uma aula de gestão. Né? E aí eu digo, puxa vida, eu posso participar desse negócio aí. Eu quero participar, eu também quero dar minha opinião, eu também quero ser ouvida, né? E a gente tem hoje, olha o que a gente precisa aproveitar, a gente tem hoje um homem no comando da OAB que é um advogado umbigo no balcão. Sabe quantas vezes eu já cruzei com o Caio no Tribunal de Justiça? Eu não sei quantas. Ele sentado lá do meu lado, esperando, junto comigo. Ele não passa na frente, não, filha. Ele fica lá, ele marca o horário dele, fica sentado lá esperando para falar, né? Para fazer a sustentação oral dele. Quantas vezes eu já encontrei ele no Fórum João Mendes com o umbigo no balcão, procurando... Assim, a gente tem que aproveitar, a gente tem um homem lá dizendo que está na gestão da ordem, hoje dizendo para a gente, vem, eu quero vocês. Obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado, doutora Andréia. E agora o próximo habilitado é o doutor Marcelo Ataíde Garcia. Com a palavra, doutor Marcelo. Boa tarde, presidente Gonçalo. Boa tarde, presidente Jaqueline. Boa tarde, presidente Morgana. Boa tarde, doutora Andréia Regina. Doutora Andréia,
parabéns pelas suas palavras, foi um prazer aí passar parte da tarde lhe ouvindo, né? Doutora, eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento, se esse fenômeno que acontece na OAB vem acontecendo também em outras entidades de classe. O senhor está dizendo da feminização das profissões? Sim, sim. Essa provocação da reflexão sobre o protagonismo feminino e o estímulo das ações que incentivam a participação de forma igual nas decisões das respectivas organizações. Então, eu vejo, na verdade, assim, eu acho que essa também é uma pergunta que me é bastante interessante para que eu possa fazer essa pesquisa. Eu, na verdade, não tenho esse dado para apresentar ao senhor, mas o que eu penso é que, na verdade, foi justamente este momento, né, em que há uma questão que parte dos anos 90 para frente, onde as mulheres acabaram por deixar a maternidade para mais tarde, ocupar espaços de trabalho que exigiam maior qualificação profissional, em que foram tomando mais rumo nas suas vidas e sendo mais donas das suas vidas, que provocaram essa ida das mulheres à universidade. O que eu vejo é que existem algumas carreiras que são basicamente carreiras tidas como femininas, né? Por exemplo, quando eu fiz psicologia, nós tínhamos numa classe de 70, eu acho que tinham 10 homens, 60 mulheres. Eu ouço que a odontologia é uma carreira bastante feminina também, com um número muito maior de odontólogas do que odontólogos. Então, acho que existem algumas carreiras que efetivamente podem ter acontecido. Agora, certeza de que a OAB é vanguardista. Isso aí eu posso afirmar para o senhor. E eu quero agradecer a participação dos meninos, porque eu digo assim que quando eu vejo meninos ouvindo palestra sobre espaço de mulher, feminismo e tudo, eu não estou pregando só para convertida, sabe? Eu estou assim, a gente está falando, na verdade, para homens que vão nos ouvir, vão nos apoiar, né? Então, muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação, pela sua pergunta. Eu sinto não poder responder com toda a tecnicidade que talvez o senhor merecesse. Mas então vou fazer mais uma pergunta, doutora. Pois não. Como que a senhora acha que a OAB poderia estimular ações junto a essas outras entidades de classe? Porque, como a senhora mesmo disse, a OAB tem um protagonismo na busca da igualdade, né? E esse protagonismo, essa importância que a OAB tem, né, nessa busca, eu acho que pode e deve ser compartilhada com outras entidades e com a sociedade em geral, né? Sim. Eu acho que, na verdade, nós temos, por exemplo, um observatório das campanhas femininas que foi fundado agora nessa gestão, que inclusive é tocado pela Maíra Réquia, que é a secretária-geral de Tapira, a quem eu também rendo as minhas homenagens, uma mulher de bastante fibra, e que, então, eu fico pensando que a OAB está se propondo a participar das suas experiências com o poder público, né? Quando faz esse observatório das campanhas femininas, ela pode participar e ela, às vezes, é consultada por outros conselhos, mas eu acho, e, na verdade,
já aqui me reservando o direito de ter pessoas que pensem diferente. Penso que talvez a gente precise primeiro arrumar a nossa casa para depois nós para que a gente depois consiga ajudar a arrumar a casa dos outros, né? Então, assim, a partir da nossa próxima eleição, quando nós tivermos paridade, talvez a gente consiga demonstrar aos outros conselhos a importância. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, que pode ser que eu não tenha tanto conhecimento assim, eu confesso que eu sou muito... por exemplo, eu sou psicóloga, pagando CRP, nunca me afastei, mas eu voto, eu vou lá no CRP apenas no dia da votação, eu nunca mais me envolvi em absolutamente nada do Conselho. Mas, recentemente, nós, agora por conta do Covid, né, nós fizemos uma consulta, meu marido é dentista, e ele fez uma consulta ao Conselho de Odontologia, por conta do protocolo de atendimento no consultório, né? Ele tinha atendido um paciente com Covid, e aí o CRO respondeu exatamente assim para ele, doutor. Infelizmente, nós não temos condições de responder tecnicamente essa pergunta, envie sua pergunta para o CRM. E aí eu, com toda a minha delicadeza, né, espanhola, italiana, disse, então, responda agora para o CRO que a partir do próximo mês você passará a pagar, então, o CRM. Porque se o CRO não te socorre num momento tão drástico e de pandemia, você deve começar, então, a pagar o CRM. Então, eu não sei se os outros conselhos estão tão preparados e são tão preocupados com a classe como é a OAB. Acho que não. É uma pena. Muito obrigado, doutora. Imagina, doutor Marcelo, eu agradeço o senhor ter passado parte da sua tarde comigo, me ouvindo. Eu adoro pregar não para convertidos. Foi um prazer, viu? Obrigado, Marcelo. Agora, a nossa última pergunta, doutora Andréa, é da doutora Norma Elizabeth Pinheiro. Saudade de você, Norma, com a palavra. Tudo bom, Gonçalo? Boa tarde a todos, né? Querida Norma. Doutora Andréa, eu sou engenheira, então eu sei o que na pele, senti na pele o que é ser mulher no meio de homens, né? Uma profissão basicamente masculina, me formei primeiramente em engenharia, e sentiu realmente o quanto a mulher é marginalizada, pelo menos nessa profissão, isso eu falo de conhecimento próprio, né? E mais uma coisa me chamou muito a atenção na sua palestra, que nós, na engenharia, no Conselho Regional de Engenharia, não se coloca o nome do homem, é engenharia, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A arquitetura agora está fora, né? O CREF, agora é só agronomia. E nós, uma das profissões basicamente, tão masculinas e, ao mesmo tempo, como é que eu vou te dizer, preconceituosas, porque nós, engenheiras, não podemos ir a campo. Hoje já está um pouquinho mais aberto, mas a gente tem muita... O problema maior é que a gente lida muito com peões, né? Então, o pessoal mais ignorante não aceita ser mandado por mulher, então a gente sente realmente na pele toda a problemática da mulher no comando, na mulher dando ordens, a mulher como engenheira, né? Então, eu senti assim, a própria engenharia trata o conselho de uma forma mais impessoal que a OAB não trata. Do que a OAB. Que bom, né? Olha, doutora Norma, eu fico bastante feliz da senhora ter me trazido essa informação, que é um dado a mais para a minha luta. Agora, eu vou dizer até isso, vou dizer que vergonha. Até o Conselho de Engenharia chama Conselho de Engenharia, não Conselho dos Engenheiros. Né? Porque, assim, nós, na verdade, embora sejamos um conselho mais antigo, né? Do que o Conselho de Engenharia, enquanto formação de instituto, assim, mas, e aí acho que mulheres que vieram abrindo as portas, na verdade, talvez
tivessem lutas maiores do que a denominação, mas o que eu digo, a palavra importa sim, né? Claro. Então, hoje, importa muito, né? Então, hoje, depois de tantas lutas que nós ainda precisamos enfrentar, mas essa é uma das que nós abraçamos muito por conta disso. Muito obrigada pela sua informação, que agora eu vou ter um dado a mais para brigar pela ordem da advocacia do Brasil. Muito obrigada, viu? Que isso, e exatamente um conselho tão masculino, né? Uma coisa que a gente realmente, eu falo, né, como já disse, com bastante propriedade, ainda pratico engenharia, ainda faço coisas, ainda sou engenheira, não de campo, mas a parte administrativa, e vejo que nós não evoluímos tanto assim. E que é necessário que a mulher que está aí no mercado, hoje ela é tão competitiva quanto o homem em todos os fatores, eu penso assim. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Tá, até mais. Obrigado, doutora Norma. E com a sua fala, então, encerramos a nossa palestra de hoje. E antes de passar a palavra à nossa palestrante para as suas considerações finais, transmito a palavra à presidente da comissão anfitriã, a doutora Jaqueline Sastre. Doutora Andréa Regina, eu sou muito despojada, de repente as pessoas assustam um pouco comigo, tá? Mas eu acho assim, a nossa sementinha foi plantada lá atrás, e são mulheres como a senhora, com esse currículo vasto, ou seja, tudo que poderia ser lugar de uma advogada, a senhora conseguiu ter o êxito de passar. Então, assim, entenda que a senhora, para nós, é uma referência, né? E, enfim, são muitas conquistas. Então, assim, a gente aqui na OAB Praia Grande, a gente tenta mostrar e está conseguindo, graças ao nosso presidente, que a gente não está aqui para roubar o lugar de ninguém. A gente está aqui para pensar junto, a gente está aqui para somar, a gente está aqui para incluir. E eu acho que, às vezes, é essa falta de comunicação que breca tudo, né? Mas, pelo menos aqui na OAB Praia Grande, acho que a senhora viu quantos colegas homens estão prestigiando, a gente tem todo esse apoio. E a gente não vai desistir, viu, doutora André? A gente vai conseguir. A gente vai estudar, a gente vai aos pouquinhos. Às vezes eu acho que a gente assusta por ser multifuncionais, né? A gente consegue fazer coisas ao mesmo tempo que os homens. A gente assusta, essa é a verdade, né? Mas a partir do momento que a gente faz os nossos colegas entenderem que a gente só quer dialogar e ajudá-los e complementar, acho que a gente vai muito longe assim, se a gente plantar uma sementinha em cada subseção, daqui a pouco a gente vai ver uma árvore gigante com todos esses avanços que a gente está conseguindo. Tá bom? Sim. Então, assim, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada, meu presidente, que sempre nos apoia, a doutora Morgana, todos os presidentes presentes, tá? Doutora Amanda, doutora Ananda, doutora Morgana, maravilhosas, nossas colaboradoras. Então, doutora Andréa, o que a senhora falou aqui, a gente põe em prática. E a gente quer colocar mais pessoas em prática, né? Então, a gente não vai parar, a gente vai estudar, nós vamos proliferar, porque isso é o melhor, né? A inclusão de todos, a união, muitas cabeças pensando junto, a gente vai muito longe. Então, assim, amei ouvir a senhora, maravilhosa, e a sua força nos deixa mais fortes. Então, a gente não vai parar, e a senhora, por favor, não pare, não nos abandone tão cedo. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Obrigada. Agora, concedo a palavra à presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Morgana. Com a palavra, doutora Morgana. Bom, eu quero começar a minha fala agradecendo muito, muito o seu aceite do nosso convite, doutora Andréa. Um prazer. Foi maravilhoso tê-la aqui conosco. Você não faz ideia da minha satisfação e alegria. E gratidão pela palestra enriquecedora. Eu tenho certeza que hoje você nos levou a muitos de nós, não só a mim, como todos nós que estamos aqui presentes, a refletir sobre o papel da mulher, não só na nossa instituição, como na nossa sociedade, nas empresas, no mundo onde nós vivemos. Então, assim,
foi muito bom poder te ouvir, e você me acendeu várias luzes, vários pontos, assim, que eu não tinha até pensado antes. Então, para mim, foi muito bom. Você não faz ideia do quanto foi bom, assim, te ouvir hoje, né? Estou muito feliz mesmo. E eu quero aproveitar, e assim, também te dizer que para mim é muito bom saber assim, como tão bem representado eu estou na CAASP. Então, eu me sinto muito feliz em tê-la como diretora e saber que eu tenho uma mulher tão maravilhosa me representando. Então, assim, eu estou feliz demais. E, assim, todo mundo me conhece, sabe, assim, que a minha fala sempre vem do coração, é uma fala que, sabe, assim, eu sou muito espontânea. Então, assim, doutora Andréia, eu estou muito feliz mesmo, muito feliz em tê-la aqui conosco, e espero ter a oportunidade de tê-la mais vezes presente aqui na nossa casa e, quem sabe, presencialmente. Né? Obrigado, Morgana, obrigado pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Cultura e Eventos. Eu não posso deixar de agradecer o meu presidente, doutor Gonçalo Menezes, que nos apoia nesses eventos. Agradecer a Bruna, da seccional, que hoje nos acompanhou, viabilizou aqui a sala para que nós pudéssemos realizar. As nossas queridas e maravilhosas colaboradoras, Elaine, Adriana e Isis, que estão sempre aqui do nosso lado, né, para a gente poder realizar todos os eventos, me ajudam na retaguarda. Então, sem elas, vocês sabem que seria impossível a realização de qualquer evento na nossa subseção. Agradecer também a presença da doutora Sônia Catarino, que sempre está aqui conosco, sempre tem prestigiado as nossas palestras. E um agradecimento também de coração a todos os membros de comissão, aos presidentes de comissões, às presidentas, a todos os colegas advogados, estagiários e a sociedade que está aqui conosco, prestigiando essa tarde maravilhosa de conhecimento. Então, gratidão, 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 e muito obrigada por estar aqui conosco, doutora Andréia. Obrigado, Morgana. Doutora Andréia, ratifico, né, em totum aí a fala das minhas antecessoras. Eu acho que não só as presidentes de comissões, integrantes de comissões, todos os participantes dessa grande palestra, né, se sentiram abrilhantados com a vossa fala. Aceito as vossas críticas, as vossas reflexões, e agora, ouvindo a vossa fala e ouvindo também, né, os reclamos, porque eu sempre faço questão de participar das palestras e eventos desenvolvidos pela Comissão da Mulher Advogada, só pouquíssimos, né, Jaque, que eu acabei perdendo por conta de compromisso, mas faço questão, Andréia, justamente... A gente consegue por isso, pelo apoio, né? Ninguém trabalha sozinho, e a gente vai. É isso aí, Jaque. E justamente para acompanhar essa transformação, doutor André, eu já participei de chapa de diretoria que foram 5 homens, mas eu posso te afiançar que não foi, assim, proposital a composição de 5 homens. Foi justamente porque, naquele momento, talvez pela visão da OAB, não permitia um acesso maior às colegas advogadas, mas eram os homens que demonstravam mais interesse em compor uma diretoria de subseção. E a doutora sabe, enquanto presidente de subseção, que é um ônus muito grande, né? Ser diretor de uma subseção. São várias reuniões, compromissos, tem que abdicar, às vezes, da vida noturna na companhia de familiares, enfim. E naquela oportunidade, não, assim, pelo menos não aparentava para a gente de forma assim, explícita interesse de algumas mulheres advogadas em compor a diretoria. Com esse exercício, né, trazido desde o início da gestão do presidente Caio, né, com essa abertura maior, graças a Deus eu venho percebendo um aumento significativo na participação das mulheres advogadas na nossa subseção e região. Então, eu creio que isso será uma consequência natural, a ocupação das cadeiras. Eu acho que mesmo que não houvesse essa exigência do Conselho Federal, eu acho que seria naturalmente ocupado, dado a participação da mulher advogada que vem ocorrendo com maior frequência na nossa instituição. E
resultado é trabalho de vocês, né? Uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Então, essa fala, essa abertura da nossa instituição, as mulheres advogadas, é que vem traduzindo esse resultado significativo. E eu só posso parabenizá-la, né, na diretoria da nossa CAASP, por levantar essa bandeira, assim como a nossa querida presidente Cláudia Luna, e tenho certeza que no conselho a liderança da nossa querida Sônia Catarino ali representa muito bem as conselheiras seccionais do nosso querido Estado de São Paulo. Então, parabéns, meninas. Na linguagem popular, estamos juntos, e no que depender desse presidente aí, essa igualdade será uma consequência natural e não impositiva. Tá bom? Muito obrigado, doutora Andréia, e mais uma vez demonstro toda a gratidão da nossa subseção pelo aceite do vosso convite, tá? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Gonçalo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Morgana. Obrigado a todos os colaboradores que fizeram essa palestra acontecer. Obrigada às conselheiras que acompanharam. Obrigada a todas as presidentas de comissão, sejam elas da Mulher Advogada ou de outras comissões, né, que estão junto com os homens, compondo e mostrando que a OAB é plural, é vanguardista, e a OAB de São Paulo será cada vez mais, né? Eu queria que todas as mulheres advogadas se sentissem, nesse momento, abraçadas por mim. A minha homenagem vai a cada uma de vocês, e dizer para vocês que quando eu falo não em meu nome, mas eu falo em nome de todas as advogadas que estão inscritas na OAB de São Paulo. E falo, e vou falar, e vou falar, e vou falar, até quando for necessário, né? Até o momento em que as nossas falas sejam absolutamente iguais, sejam absolutamente igualitárias, né? E que não seja mais necessário que se fale sobre isso. Então, até lá, contem comigo, contem com o meu remo, ele estará sempre a postos, né, para ajudá-las no que for preciso. O que vocês precisarem de mim, é só ligar, é só telefonar, meu WhatsApp está à disposição. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, vocês me perdoem, não é de propósito, na verdade, pelo número de chamadas mesmo, né? Porque eu tentei ter um número profissional e um pessoal, mas não rolou, porque eu sou atrapalhada e eu perdia um, perdia outro, e aí não respondia nenhum, nem outro, então decidi assumir um número só. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho, mas contem sempre, sempre comigo. Eu vou falar até o dia em que todas as mulheres forem ouvidas. Muito obrigada. Gratidão do fundo do coração pelo convite que vocês me fizeram e pela tarde maravilhosa que nós passamos juntos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigada. Descanso. Obrigada, Jaqueline, parabéns para a sua comissão, pelo evento. Obrigada, meu amor. Eu fiquei emocionada e eu acabei não falando. Parabéns, Célia. Parabéns, Amanda. Não precisa, meu amor. A gente sabe o que passa no seu coração. Doutora Andréia, a OAB Praia Grande está sempre de braços abertos para recebê-la. Não pare, porque você é a nossa luz para a gente continuar seguindo. Não largue o remo, por favor. Pode deixar. Conte conosco. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos, bom descanso. Doutora Sônia, linda, obrigada pela presença. Meninas, colaboradoras, meu presidente. Doutora Clarissa, nossa palestrante, está presente também. Muito obrigada, meus amores. Toda a comissão, Ananda, Norminha, vocês são mais que especial. Rogério, Joel, tá bom? Sem palavras, podem contar com a gente sempre. E é isso que a gente pede. A união faz a força, sempre, tá bom? Bom descanso. Obrigada. Até logo. Boa noite. Até mais. Até logo. Até.